Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Alex e hoje nós vamos entrar num assunto aqui um pouco polêmico, mas espero que os irmãos gostem. Para conhecimento histórico, é uma doutrina muito polêmica que eu creio que vai tirar a dúvida de algumas pessoas, espero, né? Nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade. Beleza, pessoal? Primeiramente, eu quero só fazer no primeiro momento, um resumozinho aqui da pessoa que criou essa doutrina. Eu peço aos irmãos que dê um joinha aí se gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas para que elas possam ter também um pouco do conhecimento da história, de como surgiu essa doutrina e tudo mais. Tranquilo? Vamos lá então. Quem foi que criou essa doutrina da Trindade? O responsável foi Tertuliano, 160 a 225 depois de Cristo. O princípio, Tertuliano foi um pagão originário da cidade de Cartago, no norte da África, que se converteu ao cristianismo quando tinha cerca de 30 anos. Ele, com frequência, e considerado o pai da teologia latina em razão do tremendo impacto que teve sobre a Igreja Ocidental. Ele defendeu a unidade do Antigo e do Novo Testamento contra Marcião. Então aqui você já consegue ver a importância desse Tertuliano, que ele defendeu no cano de ajuntar o Antigo e o Novo Testamento, que argumentava que ambos se relacionavam de deuses distintos, Marcião, né? E não a um mesmo único Deus. Ao fazer isso, Tertuliano lançou as bases para a doutrina da Trindade. Eles se opunham intensamente ao fato de que a teologia ou a apologética cristã torne-se dependentes de fontes estranhas às Escrituras. Ele está entre os primeiros representantes mais influentes que defenderam o princípio da suficiência das Escrituras, o qual condenava aqueles que recorriam às filosofias seculares para alcançar um conhecimento verdadeiro de Deus, como os que pertenciam à Academia de Atenas. Então você vê que essa doutrina, quando ela foi criada, estava tendo um problema no momento lá, né, sobre as pessoas estavam buscando nas filosofias conhecimento sobre o eterno. Beleza? Agora vamos entrar aqui no assunto polêmico, doutrina da Trindade. Tradicionalmente, situa-se o surgimento da doutrina da Trindade por volta do início do desenvolvimento da teologia cristã, no mínimo em função da influência dos credos cristãos sobre as obras produzidas neste período. Então você vê que ela nasceu por influência dos credos cristãos e das obras que eram produzidas nesse período. Os credos começam com uma declaração de fé em Deus. Por essa razão, parecia natural a muitos teólogos seguir esse modelo, pondo no começo de suas obras qualquer discussão que fosse relacionada à doutrina de Deus. Assim, Tomás de Aquino, talvez o mais célebre representante dessa clássica tradição teológica, considerou perfeitamente natural começar a sua Suma Teológica com uma discussão sobre Deus em geral e sobre a Trindade em particular. Entretanto, é necessário destacar que esse não era o único modelo possível,
Para exemplificar esses aspectos, examinaremos a questão de localização desse tópico na discussão da doutrina de Deus e na obra Fé Cristã, escrita por Schmarich. O autor aqui, como já verificamos, adota a abordagem teológica que parte da experiência humana comum em relação a um sentimento de absoluta dependência, que é interpretada de acordo com a ótica cristã, como um sentimento de absoluta dependência de Deus. O autor, como conclusão de um longo processo de influência, a partir desse sentimento de dependência, finalmente chega à doutrina da Trindade. Essa doutrina é inserida ao final do livro, como uma apêndice para alguns. Isso demonstra que o autor considerava a doutrina como um apêndice de sua teologia. Para outros, sugere que essa era a última coisa que um teólogo poderia dizer a respeito de Deus. A doutrina da Trindade é, sem dúvida alguma, um dos assuntos mais complexos da teologia cristã e requer uma cuidadosa discussão. A seguir, faremos uma tentativa de apresentar, da maneira mais clara possível, as reflexões responsáveis pela evolução dessa doutrina. Começaremos pela análise de seus fundamentos bíblicos. Os fundamentos bíblicos da Trindade. O leitor ocasional das Escrituras encontrará somente 2 versículos em toda a Bíblia, que parece, à primeira vista, passíveis de ser interpretados como fundamentos da doutrina da Trindade. Mateus capítulo 28, verso 19, que se diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Esses 2 versículos tornaram-se fundamento arraigados na consciência cristã. O primeiro deveria sua ocasião com o batismo e o segundo por meio do uso disseminado da fórmula em orações e culto cristão. Contudo, esses 2 versículos, tomado em conjunto ou isoladamente, dificilmente podem ser concebidos como aquilo que constitui o fundamento da doutrina da Trindade. Felizmente, os fundamentos dessa doutrina não se encontram exclusivamente nesses 2 versículos. Ao contrário, os fundamentos da doutrina da Trindade podem ser encontrados no modelo da atividade divina, difundido e testemunhado pelo Novo Testamento. O Pai é revelado em Cristo por meio do Espírito. Nos escritos do Novo Testamento há uma ligação extremamente próxima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por diversas vezes, as passagens do Novo Testamento unem esses 3 elementos como parte integrante de um todo maior. Ao que parece, a totalidade da presença e do poder redentor do Eterno somente poderia ser expressa por meio desses 3 elementos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 6, 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 ao 22, Gálatas capítulo 4, verso 6, Efésios capítulo 2, versos 20 ao 22, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e 14, Tito capítulo 3, verso 4 ao 6,
1 Pedro, capítulo 1, verso 2. A mesma estrutura trinitária é encontrada no Antigo Testamento. 3 principais personificações de Deus podem ser notadas em suas páginas, as quais conduzem naturalmente à doutrina cristã da Trindade. São elas: sabedoria. Essa personificação de Deus manifesta-se especialmente na literatura de sabedoria, como em Provérbios e Jó e Eclesiástico. O atributo da sabedoria divina, aqui tratado como se fosse uma pessoa, daí a ideia da personificação, como uma existência separada de Deus, ainda que dependente dele. A sabedoria, que sempre é tratada incidentemente como um atributo feminino, é descrita como ativa na criação, modelando o mundo de acordo com suas características. Provérbios, capítulo 1, verso 20 ao 23, Jó, capítulo 28 e Eclesiástico, capítulo 24. A palavra de Deus. 2. A palavra de Deus. Aqui a ideia de discurso divino é tratada como uma entidade cuja existência é independente de Deus, embora tenha nela sua origem. A palavra de Deus é retratada como algo divulgado ao mundo para confrontar homens e mulheres com a vontade e o propósito de Deus, trazendo a orientação, julgamento e salvação. Salmo capítulo 119, 89, Salmo 147, 15 ao 20, Isaías 55, 10 ao 11. E o terceiro, o Espírito de Deus. O Antigo Testamento usa a expressão o Espírito de Deus para se referir à presença e o poder de Deus na criação. O Espírito é tratado como estando presente no Messias esperado. Isaías capítulo 42, verso do 1 ao 3. E como agente de uma nova criação que sugere quando a velha ordem finalmente tiver desaparecido. Ezequiel capítulo 36 ao 26. E capítulo 37, do 1 ao 14. Essas 3 formas de personificar a Deus não correspondem à doutrina da Trindade, em seu sentido estrito. Antes, elas apontam para um modelo de presença e de atividade divina na criação, e por meio dela, em que Deus é tanto imanente como transcendente. A genuína concepção unitária de Deus se provou inadequada para conter essa compreensão dinâmica de Deus. E é esse modelo de atividade divina que é expressa na doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade pode ser considerada como resultado de um processo de reflexão crítico e contínuo sobre o modelo de atividade divina revelado nas Escrituras e continuando a experiência cristã. Isso não quer dizer que as Escrituras contenham uma doutrina da Trindade. Antes, as Escrituras testemunham um Deus que requer ser compreendido de forma trinitária. A seguir, exploraremos a evolução da doutrina e seu vocábulo característico. A terminologia aplicável à doutrina da Trindade é, sem dúvida, uma das maiores dificuldades dos estudantes. A expressão 3 pessoas para uma substância não é exatamente esclarecedora, para dizer o mínimo. Entretanto, talvez o modo mais eficaz de verificar sua importância e significado seja entender a maneira como surgiram os termos ligados a essa doutrina. Podemos alegar que Tertuliano foi o teólogo responsável pelo desenvolvimento da terminologia característica da Trindade. De acordo com certas análises, ele foi
o responsável pela criação de 509 novos substantivos, 284 novos adjetivos e 161 novos verbos na língua latina. Felizmente, nem todos parecem ter sido incorporados, portanto, não nos surpreende o fato de uma enxurrada de novos termos ter surgido quando ele voltou sua atenção para a doutrina da Trindade. 3 deles são especialmente importantes. Trinitas. Primeiro, foi Tertuliano quem criou a palavra Trindade. No latim, Trinitas, a qual desde a sua época tornou-se um aspecto característico da teologia cristã. Embora outras possibilidades tenham sido exploradas, a influência de Tertuliano era tão grande que esse termo tornou-se normativo na Igreja Ocidental. Segundo, persona. Tertuliano introduziu esse termo latino para traduzir a palavra grega hipostasis, que começou a ter aceitação em igrejas de língua grega. Estudiosos têm debatido minuciosamente a respeito do que Tertuliano quis dizer com esse termo latino, o qual é invariavelmente traduzido como pessoa. A esse respeito, a seguir explicaremos que exige um alto grau de aceitação e emitem alguma luz sobre a complexidade da Trindade. O termo persona significa, literalmente, uma máscara, como o que era usado por um autor em uma tragédia grega. Naquela época, os autores usavam máscaras para permitir que a audiência entendesse qual dos distintos personagens da peça eles estavam interpretando. Por esta razão, o termo persona adquiriu um novo significado que tinha relação com o papel que alguém representava. É bastante provável que Tertuliano tenha pretendido que seus leitores entendessem a ideia de uma substância, 3 pessoas, como algo que significasse que um único Deus desempenha 3 papéis distintos, embora estivessem relacionados no grande drama da redenção humana. Por trás da pluralidade dos papéis encontrava-se um único autor. A complexidade do processo da criação e de redenção não implicava existência de vários deuses. Significava simplesmente que havia um único Deus que agia de múltiplas maneiras no plano da salvação. O termo que será aplicado com maior detalhes na próxima sessão. 3. Substância. Tertuliano introduziu esse termo para expressar a ideia da existência de uma unidade fundamental na Trindade. Apesar da complexidade inerente à revelação de Deus na história, a substância é o que as 3 pessoas da Trindade têm em comum. Isso não pode ser entendido como alguma coisa que exista independentemente das 3 pessoas. Ao contrário, exprime o fundamento de sua unidade comum, apesar da distinção em suas manifestações exteriores. Beleza, pessoal? Eu vou dividir em 2 partes, por aqui, e vou voltar com outro vídeo. Esse aqui vai ser o parte 1, beleza? Fique na paz aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Um abraço.